Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e hoje o episódio vai ser um pouco diferente. Nós tivemos muitas perguntas com o episódio que nós fizemos sobre como ser um desenvolvedor, né, o que eu preciso ser para ser um desenvolvedor, e fizemos um formato aberto. Utilizamos o encontro da Guilda Fractal, que é a guilda de arquitetura de software dentro da DTI, aberto para o público, aberto para perguntas. Então foi um formato de mesa redonda, de conversa, virtualmente redonda, uma vez que estávamos todos remotos, e nas quais a gente aprofundou um pouco o tema sobre como ser um desenvolvedor, respondemos às dúvidas que as pessoas tinham na hora, no momento. Foi um bate-papo muito legal. Confere aí então como que foi esse nosso episódio parte 2, como ser um desenvolvedor. Então, gente, boa tarde aí. Eu sou o Felipe Chagas, para quem não me conhece. Vou explicar um pouquinho, né, primeiro, o que é a Fractal, principalmente para quem é de fora da DTI, mas se tiver alguém da DTI que não sabe o que é Fractal, também é válido. A Fractal é a guilda de arquitetura de software dentro da DTI, né? Então, a DTI ela tem várias guildas que são organizações transversais. Como assim transversais? Que atravessam toda a companhia, todos os clientes, todos os squads, a nossa estruturação em tribos e alianças. Então, ela também atravessa isso daí e conversa geralmente de temas focados, né? Então, a gente tem uma guilda de arquitetura, tem uma guilda de data science, tem uma guilda de produto, uma de DevOps. Então, a Fractal ela acontece toda terça-feira, nesse horário, justamente de 5 às 18, só que hoje a gente está fazendo um encontro um pouco diferente, né? Normalmente a gente tem maratonas técnicas, alguns encontros são abertos, outros são fechados, são só para DTI. Hoje, além de ser um encontro aberto, é diferente também o formato do que a gente está fazendo, porque normalmente a gente tem um tema quase mais expositivo mesmo, a gente, né, se apresenta qual que vai ser o assunto, às vezes tem um cunho mais prático, um hands-on ali. Hoje a gente está fazendo mais uma roda de conversa, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui, estamos com algumas pessoas aqui na roda de conversa que já vão se apresentar, e a gente vai mesmo conversar sobre o que a gente precisa para ser um desenvolvedor. Tem que ter algum superpoder especial ou não, e a ideia é justamente responder as suas perguntas, né? Até mesmo para não ser repetitivo. A gente teve um episódio de um podcast, a Fractal tem um podcast que chama Entre Chaves. Quem não conhece, pode procurar aí nos agregadores de podcast, no Spotify também. E a gente já fez esse tema, então a ideia não é repetir o que já foi dito lá, mas é muito mais até se aproximar com o público. Vamos ver se a questão aí do chat vai ser resolvida, até para poder a gente conseguir responder as suas perguntas. Eu não sei se já conseguiu resolver, Ana, porque acho que essa questão... Tá na minha mão, porque a reunião ela é minha, Chagas. Eu abri as opções aqui, eu não achei isso nas opções. A Ana tá procurando outra maneira de receber essas respostas. A gente pode criar um forms rápido aqui que a gente já faz uma forma fácil de pegar essas respostas, essas perguntas no caso, né? Mas assim, Chagas, até pegando um pouquinho do espaço aqui para falar aqui, no outro a gente falou de bastante coisa. No podcast eu mandei o link dele aí, e a gente trouxe boa parte do pessoal que estava naquele bate-papo. Tem uma galera aqui que participou de alguns Entre Chaves, tipo o Quirino, por exemplo, Arthur Quirino. Então acho que vai ser bem legal se a galera trouxer essas dúvidas. A gente tem bastante diversidade de opiniões e pessoas para responder esse caso. Eu estou disponível também. Então acho que já vamos, né, começar aí com o pessoal. Se vocês puderem ligar as câmeras, a gente está aqui também com o André, a Maia, a Fernandinha, o Gabriel, o Luiz Fernando, além do Luiz. Mas qualquer pessoa que quiser participar, aí, inclusive com áudio e microfone, sinta-se à vontade. A gente vai puxar aqui algumas perguntas até para a gente ter um fio de condução, e depois vamos aí realmente cumprir o objetivo, que é responder as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas, etc. e tal. Acho que a gente pode começar então com a pergunta clássica, né? Até repetir. O que eu preciso para ser um desenvolvedor? É bem amplo assim mesmo, mas para a gente começar aí a nosso bate-papo. Eu acho que assim, um passo interessante é uma vontade assim de querer ser um desenvolvedor mesmo e de pegar a carreira. Porque eu acho que assim, não existem... Eu tenho batido muito na tecla durante os podcasts de que o desenvolvedor ele se sente, no geral, especial, mas acho que não é uma profissão como outra qualquer, e necessita de estudo, necessita de aprendizado, de especialização. Então, assim, eu acho que é mais
querer começar ali, procurar a maneira que você aprende, se conhecer e saber como você aprende, se é com curso, se é lendo texto na internet, se é fazendo soluções, e aí a gente tem um know-how gigantesco de soluções para isso, de tutoriais na internet para poder fazer, assim. Então, acho que é um pouco disso, sabe? É começar a encarar aquilo como uma profissão e um trabalho que você vai ter que ter algum aperfeiçoamento e entendimento para executar. Complementando aqui o que o Luiz falou, assim, eu acho que é importante a pessoa ser curiosa, né? Ela gostar de investigar as coisas, assim, não, ao se deparar com um problema, ela não querer tipo, abandonar ele, né? É importante a pessoa ter essa curiosidade para poder buscar as soluções, né? E é importante também, junto com tudo isso aí, gostar de computador, né? Se a pessoa achar isso ruim, acho que já é um indício de que está no lugar errado. Provavelmente. Durante muito tempo criou até um certo estigma, né? A gente brincou até no podcast, desenvolvedores não são inteligentes igual eles se pintam. Então, esse é muito ruim porque acaba afastando muitas pessoas dessa profissão. Então, um exemplo clássico eu preciso ser bom de matemática para poder trabalhar com desenvolvimento? Não, você não precisa, você tem que ter raciocínio lógico, mas você precisa saber fazer integral, salvos os casos, estou trabalhando na construção de uma interpolação de imagem, e aí eu preciso saber esse algoritmo, assim, é muito pontual. Digamos, a programação feijão com arroz, assim, o dia a dia, o crudezinho da vida, a chance de você trombar com isso vai ser muito pequena. E se você trombar, você vai poder estudar, você vai poder consultar um matemático, de fato, um estatístico. É lógico que essas áreas do conhecimento, elas são correlatas, elas estão ali próximas, até mais da ciência da computação, né, do que desenvolvimento em si, mas acaba que isso às vezes cria uma barreira muito grande, né, e as pessoas evitam, acham que não é a praia delas muito por conta disso. E na verdade, quando você se depara com um problema matemático, ou então os mais comuns, geralmente já estão até resolvidos para você, né? Na verdade, você tem que plugar essa solução numa solução já pronta ou já está preparada para receber suas interfaces, né? Então, realmente não é mandatório. Eu acho que não precisa ter um traquejo com matemática, mas lógica, eu acho que precisa ter um traquejo e acho que isso aí é um traquejo que a gente pode ir treinando, né? Ninguém nasce já bom, não, assim. Quando você começa a programar, você vai, mesmo que você seja já bom em lógica para outras coisas, à medida que você vai programando, você vai ficando bom em lógicas de programação, né? Que elas têm um viés específico, né? Com certeza. Jennifer, você está com a mão levantada, quer fazer alguma pergunta? Oi, gente. Boa tarde, boa noite, sei lá. Primeiro, assim, eu sou leiga no assunto, né? Só para deixar claro. Na verdade, com todo respeito, eu comecei um pouco nessa questão da programação como um hobby há uns 3 anos atrás, dada a minha profissão e necessidade de, pelo menos, entender a linguagem que as pessoas estavam falando. E acabou que agora eu estou entrando mais nesse universo, comecei uma faculdade. Mas eu tenho uma dúvida, assim, que eu acho que talvez muitas pessoas sofrem com isso. Eu lembro que no Entre Chaves, eu acompanho, vocês falaram assim que muitos programadores se acham especiais como se fosse, né, uma coisa de outro mundo saber programação. Eu acho que é quase de outro mundo, vou ser bem sincera, às vezes parece mágica, mas uma das coisas que me deixa mais ansiosa é o número de linguagens ou ferramentas que eles pedem que a gente saiba. E às vezes você vai pesquisar, nem existe mais, ou às vezes já é uma que acabou de ser lançada no mercado. E uma das coisas que um amigo meu uma vez me falou, que achava que quando a pessoa se dizia front-end, ela tinha, tipo assim, muito tempo de estrada, porque era muita linguagem envolvida, era muito difícil. E aí hoje a gente vê que até inicial eles põem lá, front-end, tipo assim, só que eu acabei de chegar. Eu queria saber o que vocês acham disso, sobre esse número, digamos, que as empresas em geral pedem. O que vocês acham sobre esse novo front-end, digamos assim, ou se não, estou completamente errada, como eu disse, eu sou leiga. E me dá uma luz assim, né? Vai por onde, amiga? Muito bom, Jennifer. Assim, eu vou pegar o front-end, que foi o exemplo que você deu, porque eu acho que ele é um exemplo quase que emblemático, né? Então, por exemplo, front-end hoje em dia existe, digamos, o que é o front-end básico? O JavaScript, HTML e CSS. Então, digamos, para você aprender o front-end, você tem que saber essas 3 coisas. Tem que saber as lógicas que envolvem a construção dessas 3 coisas, boas práticas, o que seria uma boa prática para desenvolvimento front-end responsivo ou não, enfim, acessível. Só que dentro do front-end existe um mundo que seriam dos frameworks JavaScript.
E aí é um universo gigantesco. Aí a gente tem React, a gente tem Angular, a gente tem Vue, a gente tem, vou usar Vanilla, que eu não vou usar framework nenhum. E existe até a piada que a cada 3 minutos um novo framework JavaScript ele é criado. Então, assim, estou começando. Qual que seria? Aí eu estou dando minha sugestão, Chagas, depois eu quero até ouvir aqui dos meus companheiros que eles também pensam. Não foca num framework. Foca na lógica que está ali por trás, sabe? Foca ali no JavaScript, que é a linguagem mais usada. Inclusive, dá para fazer em outras linguagens front-end web, né? Aí a gente, inclusive, está falando front-end web, né? Que front-end ainda pode ser mobile, pode ser desktop, tem outras front-ends. Mas, normalmente, quando se fala de front-end, está falando de desenvolvimento web. Foca no que está ali, que vai ser, inclusive, comum para todos esses outros frameworks. Inclusive, vai ser esse conhecimento que ele vai ser menos perene. Ele vai durar mais e ele que vai ser importante. Uma vez que você vai ter essa base bem sólida, você vai conseguir transitar entre frameworks com facilidade. Esse mesmo raciocínio que foi feito aqui para o front-end, ele pode ser aplicado para outras coisas também. Vou aprender sobre DevOps. Nossa, tem um universo gigantesco. Back-end, vou fazer o quê? Vou fazer em Java, vou fazer em .NET, vou fazer em C++, vou fazer em Python, vou fazer em Node. Tipo assim, causa muita confusão, assusta mesmo, porque as possibilidades são muitas, né? Será que eu estou gastando meu tempo aqui aprendendo uma coisa que pode morrer? Pode. Sim, vou dar uma experiência pessoal minha, eu estudei muito tempo um framework que nem existe mais, que chamava Flex, que era da Adobe, que era uma plataforma para construção de software empresarial em Flash. O Flash nem foi descontinuado de todos os browsers, acho que o Chrome ainda dá suporte só até o final desse ano. Então, assim... Pena, né? Exatamente. Em dezembro agora ele morre. Em dezembro ele morre. Eu perdi o tempo que eu estudei isso? Não, porque muitas das coisas a gente acaba levando, mas algumas coisas foram perdidas mesmo. Talvez se no início alguém tivesse dado esse conselho, não, foca nas bases do desenvolvimento front-end, teria sido mais benéfico. Então, e aí eu acho que foca nas bases, aí seja no front-end, seja no back-end, seja em banco de dados, talvez seja esse um conselho bacana. E esse mar de opções é uma coisa que a gente vive também, assim, tendo mais tempo, a gente olha e fala assim, cara, continua tendo mar, continua tendo mar, e você vai nadando e continua. Quanto mais você nada, mais coisa tem e mais longe você se sente, assim, mas acho que faz parte, porque é realmente uma imensidão. Um ponto que você falou é o seguinte, antigamente, quando vinha desenvolvedor front-end, tinha essa noção de que era um cara com muita vivência e tal, mas é porque se esperava um especialista, e hoje, quando se anuncia uma vaga de desenvolvedor front-end, você espera vários níveis de desenvolvedor front-end. Você tem o júnior, você tem o pleno, você tem o sênior. Antigamente, como era tudo muito encaixotado como full stack, quando começou a especializar, já era um nível muito acima. E agora já não, nós já estamos especializando, em alguns casos, algumas empresas, algumas vagas, num nível já mais básico também. Eu queria também só complementar a resposta que o Felipe e o Luiz deram também, gente, que eu acho, a minha visão também é porque eu comecei meu primeiro emprego trabalhando com desenvolvimento foi em 1998. Então, se igual o Felipe Chagas brinca, eu aprendi Flex, porque eu aprendi já vai morrer agora, imagina eu comecei a trabalhar em 98. Quantas das coisas que eu já mexi, que eu já comecei, aprendi, morreu, passei para outra, que já morreu, que já passei para outra. Então, o que acontece? Gente, uma coisa que eu sempre digo, quem sabe desenvolver, quem sabe programar, ponto. Linguagem é sintaxe. Então, quem tem a lógica de programação, quem sabe desenvolvimento, quem tem as bases fortes, tem algumas empresas que fogem um pouco disso. Às vezes começam a fazer aquelas entrevistas extremamente técnicas, entrando no detalhe de coisa que é uma coisa que o cara vai no Google e pesquisa. Eu acho assim, pelo menos quando eu faço as entrevistas, 70% das minhas entrevistas são focadas no conceitual, no teórico, na base da pessoa. Então, se você tem uma base forte, você tem um conceito forte, se você pega um desenvolvedor .NET, experiente, antigo, e põe o cara para desenvolver em Java, 2 tempos o cara está produzindo. Se você pega uma pessoa que sabe Angular e vai colocar para desenvolver em React, em 2 tempos a pessoa se vira e resolve. Eu acho assim, o importante é você saber entender o que está ali, não simplesmente decorar uma sintaxe, decorar comandos, entender o que está acontecendo, saber quando você está desenvolvendo alguma coisa, como você divide aquelas camadas, por que existe aquelas camadas,
por que as coisas têm aquela separação, como é que você divide aquilo, quando você cria uma interface, uma classe abstrata, quando é que você faz